Muito bem, muito bem. Chegamos aqui para a nossa quarta aula da comunidade Mão na Massa. E hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos. Como mapear processos, como identificar aonde começa, aonde termina, quem faz o quê, quais são as obrigações, o que é obrigatório ter no mapeamento de processo. A importância disso dentro do contexto da organização. Já que uma empresa é o produto e o serviço que você promete para o mercado, os processos e as pessoas. Como conectar tudo isso para fazer o mapeamento acontecer com o principal, que não é o mapa em si, a gestão de risco conectada com esse mapa de processo. Que é É isso aí, rapaz. E para falar de tudo isso, a gente vai chamar quem? Marcelão aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marcelão. Ô, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo? Bem demais. A gente fica gravando live uma atrás da outra. A gente está aqui. A gente está cara, que da live loucura. fake. Por que live fake? Porque aparece toda segunda-feira como live, mas a gente tem gravado. E por que a gente tem gravado? Porque a gente combinou que esse seria o formato inicial para a gente ajustar algumas questões de agenda. Afinal, as nossas agendas aqui estão extremamente lotadas, porque saiu dos atendimentos físicos, mas a gente continua borbulhando aqui no online. E por esse motivo a gente está fazendo esse formato para garantir uma live por semana. E assim você consegue ter acesso. Então é isso, né, Marcelo? Como que vai É ser? isso aí, jovem. É isso aí. Bom, a receita de hoje, que a gente fica vendo live até de receita, né, cara? Né? A receita de hoje será processo e mapeamento de risco. Tudo bem? De novo, o objetivo nosso, a proposta dessa nossa aula é ir a fundo, discutir algumas questões um pouco mais de uma forma um pouco mais aprofundada, né? E justamente trocar e compartilhar a experiência. Essa são nossa. Aqui ninguém é dono da verdade, pelo contrário. Tá? A gente troca experiência aqui, tá bom? Tá feito, Vamos lá, Marcelo. Rodrigão. Tá Vamos lá. feito? Eu vou começar falando aqui, Marcelo, com a galera sobre o meu pensamento de mapa de processo. Como isso acontece dentro das empresas, por onde iniciar, e aí eu te passo a bola e você segue dentro daquilo que você preparou para a gente. Tá. Então vamos lá. Mapeamento de processo. Qual é o sentido, qual é a importância? O mapa de processo, lá na época do Marcelão, se usava mapa, se usava os mapas impressos. E hoje em dia a gente usa. Na minha época, não usava mapa porra nenhuma, cara. Na minha época, eu escrevia um monte de procedimento com um monte de coisa, cara. Que loucura. Ninguém Não, eu tô falando da lia tua porra época que nenhuma. usava mapa impresso, pô. Pra você andar. Mapa, o guia, o guia, o É, guia. o O guia, o guia, guia. Tô falando, guia. Que ele mapa, cara. Eu tá, sou da época do Cabral, cara. tá bugando. Você tá louco, cara. Bugou, velho, mas vamos lá. E aí, usava mapa. O cara andava no carro lá com aqueles mapas gigantes lá na mão, tentando se localizar nas ruas. Depois da internet, começou a usar o quê? O Google, que a gente tinha os roteirinhos mais organizados, e depois o GPS. E a proposta é que a gente tenha um modelo mais atualizado. Por isso que eu vou chamar esse mapa de GPS. E para que serve um GPS? Para se localizar. Se uma empresa é o produto e serviço que a gente promete para o mercado, os processos que processam a matéria-prima para virar produto ou serviço e as pessoas que fazem o processo rodar, afinal, isso é um GPS. E como funciona o GPS dentro da empresa que você trabalha ou da empresa que você coordena, ou você como consultor da empresa que você auxilia na gestão? Usar o mapa de processo de uma forma adequada significa se localizar. E o problema que a gente mais percebe é que esses mapas, ou a famosa tartaruguinha lá, né, que o Marcelo adora, ama a tartaruga, ele vai falar com vocês da nossa tia Turtle. E Odeio aí, esse bicho, cacete. Eu odeio. Respeitando a turma, odeio esse bicho, cara. eu vou chamar o projeto Tamar pro Marcelo. E ele veio até de verde, por causa da tartaruga, tá falando mal delas. Não, eu gosto do bichinho, cara. Tem mais aqui, eu acho muito legal. Agora, a forma que é apresentada pra gente aí no papel, isso é complicado. Mas vamos lá, vai, Mas segue o vamos lá. baile. E as tartarugas? O ponto não é das tartarugas, das entradas, saídas, dos recursos, com quem, as competências, os métodos e o monitoramento, que seria a formatação das tartarugas,
lá no meio tendo a bolotona lá, que é o corpo, as entradas e as saídas. Não, eu quero falar com você sobre a importância de você entender aonde começa, da onde, quem tem que originar e te trazer informações. Uma vez que você recebe algo, qual é o seu papel na transformação daquilo que você recebeu? O que você tem que seguir? Seja uma metodologia, seja o seu próprio conhecimento na execução de uma atividade para gerar valor na transformação daquilo e depois enviar para mais alguém. Essa sequência que eu estou descrevendo, o que é? Uma entrada que vem de alguém, você processando aquela atividade e entregando para um cliente interno ou externo que seja. É o processo. É um processo. Entrada, transformação e saída. Entender isso e ter um bom desenho atualizado que vai além das tartarugas que a gente brincou aqui para mostrar para o auditor. O que a gente mais percebe nos mapas de processos é que as datas de revisões elas são sempre conectadas com as épocas de auditoria, porque é quando revisa para poder mostrar para o auditor o papelzinho bonito. Mas, na verdade, nem são os gestores, na maior parte das vezes, que têm conhecimento sobre aquilo, porque aquilo não condiz com a realidade. E o convite que eu quero fazer sobre mapeamento de processo é: use essas benditas tartarugas, se você usa esse formato, ou o CIPOC, que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco junto com o Marcelo, mas usando de uma forma conectada que te ajude. E para finalizar, eu queria dizer o quê? Que essa organização em processos, uma vez que ela esteja adequada, ela pode ser usada, inclusive, naquelas discussões do dia a dia. Como assim? Começa a rolar aquelas discussões. Quem deveria ter feito isso? Que era fulano? Não, era ciclano. Mas como era para ter sido feito? E aquelas discussões intermináveis e cada um expondo a sua opinião sobre o mesmo tema. E, na verdade, a rigor deveria estar mapeado quem deveria fazer, quem deveria ter recebido algo para fazer aquilo, seguindo qual método, registrando em qual lugar e entregando o produto final de que forma? Produto final como saída, né? Pode ser uma atividade, uma gestão, um número. Se nós tivermos esse mapeamento sendo utilizado no dia a dia, boa parte das discussões gerenciais diminuiriam porque você mostraria o que está mapeado. Cara, para de ficar perdido, de ficar se perdendo nesse universo de como funciona a sua própria empresa, porque os mapas de processo bem organizados é o que vai fazer as pessoas saberem onde trabalha e se localizar por onde tem que caminhar. Faz sentido isso para você, Marcelo? Não, faz total. E aí eu quero aproveitar esse gancho aí para deixar claro também o seguinte, meu. Geralmente o gestor não conhece o mapa de processo, porque primeiro que ele não é amigável ao mapa que foi feito, tá? Segundo, ele não compreendeu porque ele não fez, cara. Ele não fez. Então é papel dele estar fazendo o mapa. Ele que é responsável por isso. É o nome dele que está lá, né? Ele, no fundo, ele vai ser cobrado pelo seu resultado que está lá naquele mapa. A questão é como é que você apresenta o mapa, né? Qual a ideia do mapa? Pegando o gancho com aquilo que o Rodrigo está falando, o mapa do processo não é aquela tartaruga, a essência dele é o famoso CIPOC. Esse é o camarada, isso que é importante, né? E é esse o objetivo do nosso alinhamento aqui, tá bom? Show, vai lá, Marcelão. Olha lá, então tá bom, vamos lá, vai, trocando figurinha, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, achar, ele tá aqui. Espera aí. Viu aí ou não? Show de bola, show de bola. Show de bola? Tá. Então, nós vamos estar falando sobre os processos e mapeamento de risco aí, tá? Primeiro, o que você entende por definição de processo? Isso é uma tradução livre da norma ISO 9000, versão 2015, que eu acho que isso é importante. É um conjunto de atividades interrelacionadas que utilizam as entradas para fornecer um resultado pretendido. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é essa atividade aí, tá? E aí, vamos mostrar esse seguinte exemplo. Dá uma olhada aqui. Famoso tartaruguinha. Tá vendo o tartaruga aí ou não? Você tem alguma entrada, né, que vai resultar em uma saída, certo ou não? Então, você tem aqui
uma entrada que vai transformar essa saída. Aí eu pergunto para você, ô Harry Potter, como é que você transforma essa entrada nessa saída aqui? Né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? O que eu vejo muitas vezes, viu, Rodrigão, no mercado, é que você tem um monte de entrada aqui e uma porrada de saída e uma bola com o nome do processo. Cara, isso aí só o Harry Potter explica, cara, porque isso é mágica, cara. Porque isso olhando a definição ali que a gente acabou de apresentar, isso não é processo. Porque cadê as atividades interrelacionadas? Aí tem aquela discussão que todo mundo faz. Ah, mas eu coloquei no método. Cara, mas você define primeiro o método daquela atividade, você define o processo primeiro. Cadê o big picture? Como é que esse processo funciona? Porque você não mapeia departamento, isso é uma outra coisa também. Você mapeia determinadas atividades que agregam valor. Então, eu defino um conjunto de atividades que são interrelacionadas em determinado perímetro. E é isso que eu vou mapear. Esse é o processo. Rodrigão, o que você anda vendo no mercado? A turma não mapeia, tipo assim, estou mapeando... o nome do processo é Departamento da Qualidade, Departamento de Venda. Você não mapeia organograma, meu filho. Organograma, cara, você não vai mapear. Cara, e eu falo até mais, cara. Organograma é o tipo de documento que não serve pra porra nenhuma, cara. Organograma não mostra nada, não mostra responsabilidade e autoridade. Organograma mostra três coisas, cara. Como é que funciona o food chain da tua empresa, ou seja, cadeia alimentar, quem é que traça quem. Mostra também quanta gente feia tem, bota aquelas fotos do documento 3x4, cara, né? E é bom pro ego de algumas pessoas que estão lá em cima, cara. Mas não tem responsabilidade e autoridade lá, tá? Ou seja, você não mapeia departamento, cara. Você mapeia esse conjunto de atividades. Por isso que é importante você começar a definir esse perímetro aí. Beleza? Concorda ou não, meu querido? Show de bola, Marcelão. Show de bola? Tem um livro aqui, ó, que é o Gestão do Amanhã, né? E ele fala, ele brinca com essa crítica aí sobre o organograma, que ele diz que existem relatos que o organograma nasceu lá em 1800 e qualquer coisa. E isso até hoje é muito presente. E talvez, né, nunca tinha parado para pensar, mas é muito essa alimentação do ego. Agora, desde que a gente fala sobre a questão da vaidade e tal, né? Mas que a gente fala sobre uma gestão não vertical, mas horizontal, consiste nessa visão de processo e não de departamento. Mas afinal, qual é a diferença de departamento e de processo? Dentro de um processo, existem vários departamentos, eventualmente. O departamento de prospecção de mercado, ele pode ser um departamento. O departamento de orçamento pode ser um departamento. O departamento de emissão de pedidos pode ser outro. O departamento de administração de carteira, outro. Mas o processo vender, que começa na prospecção de mercado, marketing, orçamento, engenharia para ajudar na viabilidade técnica de um orçamento, percebe quantos departamentos há dentro de um processo vender, dentro desse meu exemplo. Então, eu acredito que isso que você colocou, Marcelo, é de extrema importância, porque é onde tudo começa a partir de um planejamento estratégico. Eu tenho um planejamento estratégico claro, com posicionamento bem determinado, bem definido. Aí eu chego nessa parada aqui, que vai muito além de um grupo de entradas e saídas numeradas para dizer que elas estão bem feitas. É muito mais do que isso. Com certeza é muito mais. E aí você começa a verificar até o nível da qualidade da discussão da turma quando avalia o mapa de processo. Tem gente que fala o seguinte, puta, tá escrito em Arial 10. Não, Times New Roman 12. Discussão besta, cara. Ridículo. É coisa que não agrega nada, cara. Meu Deus do céu, o mundo tá cheio de maluco, cara, além da gente, né? Que a gente também é um bando de doido, certo ou não, tá? Então, o que é importante é a gente começar a fazer um alinhamento, porque isso daqui, será que isso daqui é a melhor forma de descrever o processo? Né? Porque se a gente está falando de atividades interrelacionadas, eu não consigo ver isso daqui. Isso aqui não aparece. Né?
Então, uma das coisas que vale a pena a gente começar a fazer uma reflexão é no seguinte sentido: o que a norma fala sobre isso, né? E existe essa norma que nós pegamos, é uma norma de referência, 9001, versão 2015. Isso daqui, meu filho, isso daqui todo mundo pode ser certificado um dia. Até pipoqueiro certificado 9001, cara. Estou mentindo, Rodrigão? Não, jamais. Todo mundo é certificado. Jamais, né? Todo mundo é certificado desse negócio aí, cara. Tá? Então, se você olha a norma, ele pede o seguinte. Primeiro, no item 4.4, ele fala do sistema de gestão da qualidade e seus processos. Então, uma das coisas que eu destaquei aqui, ele pede que a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações. Ou seja, como é que esses processos vão interagir? Como é que eles conversam entre si? Né? A outra coisa, ele fala, a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão e a aplicação através da organização e deve. Aí é você ir deep dentro do processo. Quais seriam as entradas e saídas requeridas desse processo? Qual a sequência de interação desses processos? Isso tem que ser muito claro. Critério e método, incluindo monitoramento, medição e indicadores de desempenho relacionados, para você poder verificar se o resultado está sendo atingido ou não. Determinar recurso necessário, atribuir responsabilidade, e aí tem um link com outra parte que nós vamos estar discutindo hoje, que é abordar riscos e oportunidades conforme determinado de acordo com o requisito que nós vamos estar vendo, que é o 6.1. Tudo bem ou não, tudo mais? Então, aqui nós vamos estar falando o que se espera do padrão de qualidade como conteúdo mínimo de um processo. De novo, parênteses, a ideia aqui não é discutir formato, mas é a qualidade da informação. E aí tem várias formas a gente poder apresentar esse tipo de coisa, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho de risco aí. Tá claro até aí, Rodrigão? Show, Marcelo, vai. Beleza? Show? Então tá bom, legal. Vamos falar um pouquinho de interação. Falando sobre interação, é mais ou menos isso que a gente quer ver, né? Quais seriam os processos da tua organização? De novo, eu posso ter um processo de gestão de negócio, dá uma olhada aqui, o outro processo G1, planejar e realizar a venda. Processo G3, garantir e assegurar os produtos e serviços. Processo G5 aqui, assegurar a entrega de produtos e estoques avançados. G2, conceber novos produtos e novos mercados. G4, suprir a operação, materiais, bens e serviços. E outro, gestão de pessoas. Imagina que eu faço a seguinte pergunta para você, Rodrigão. Onde é que está o departamento de manutenção? Fica fácil de ver ou não? Dore uma, dore duas, dore três. Puta, perfeito. Essa é a resposta que eu gostaria. Não tá, né? Não tá claro. Por quê? Porque aí mostra o que é processo. Esse título dele é interessante. Porque você não caracteriza o departamento. Esse processo vai ter um responsável que vai estar puxando. E tem uma turma que vai participar. Quem que vai participar desse processo? Basicamente são aquelas áreas que fazem parte desse processo. Uma coisa é você trabalhar dentro da hierarquia, isso é o organograma, perfeito. Outra coisa é você buscar a eficácia e eficiência do teu negócio, que é o resultado da interação entre esses vários processos. É com essa visão, é com essa interação que a tua empresa ganha dinheiro. A tua empresa não ganha dinheiro olhando o organograma, porque você está olhando para o teu umbigo, cara. Isso é ego. A tua empresa ganha dinheiro, como é que funciona essa interação entre o processo de comercialização, o processo de análise de viabilidade, processo de levantamento de custos, processo de análise técnica, processo de desenvolvimento de produto, produção e entrega. É essa cadeia, por exemplo, que eu estou citando aqui, que é importante, que isso que traz dinheiro para a tua organização, e não departamento. Então, de novo, isso é mandatório? A resposta é não. Mas a partir do momento que você deixa o nome no processo de uma forma que não caracterize departamento, você começa a fomentar uma cultura justamente dessa sinergia, de como é que as coisas acontecem. E aí é um papel da liderança realmente muito forte, porque isso é uma definição estratégica da empresa. Beleza? Concorda, Rodrigão? Com certeza, Marcelo. Isso é uma das premissas, inclusive, tem um livro aqui, BPM, para quem gosta aí de literatura, gosta de referências, vale a dica aqui, Mapeamento e Gestão de Processos, Business Process Management.
E ele bate muito nessa tecla de você fazer, de você realmente fazer essa nomeação dos processos fugindo do departamento, porque a grande confusão é a grande confusão. Nome é só um nome, mas a partir do momento que o nome gera um entendimento errado, perdeu sentido e o nome é errado. Como eu posso dizer? Começa a descaracterizar esse conceito de processo com uma coisa muito mais departamental, muito mais hierárquica. O que eu já vi de empresa que dá nome de processo produção, processo engenharia, processo qualidade. Aí você tem uma porrada de coisa entrando, uma porrada de coisa saindo, uma bola no meio, que não tem interação com nada, né, cara? Isso não é processo nem aqui nem na China, né, cara? Exatamente. Né? E é isso que a gente vê no mercado. Esse é um problema que eu vou te falar, viu, cara? Isso daí é complicado, viu? Porque é um assunto, cara, que acaba gerando uma polêmica muito grande. Né? O que tem de empresa de consultoria mantendo o processo desse jeito não é brincadeira. O que tem de certificadora certificando empresa falando que isso é processo, cara, não é brincadeira. E falando que a gente está falando besteira. Ué, é só verificar a definição de o que é processo. Cadê as atividades? Tá no método. Tá, mas como é que ele pensou no método? Aí é uma outra linha de raciocínio que você está compartilhando com vocês aí. Tudo bem? Show, vai lá. Beleza? Então tá, joia. A partir do momento que eu defini esse processo, né, eu vou pegar esse processo E1 e dar um zoom nele. Porque do jeito que está aqui, não está claro qual é a interação. Só tem aqui, basicamente, uma entrada, né, desse G4 aqui. Você está vendo a ponta aqui do mouse, que é a setinha ou não? Sim, tá claro. Tá. Só tem essa entrada que está vindo desse G4. Agora, será que tem mais interação ou não? Então, até aqui é uma visão macro. Como é que a gente pode deixar isso mais claro? A gente pode deixar isso mais claro através do desenho que a gente tem dos processos. E aí a gente começa a detalhar. Aqui eu gostaria de sair um pouquinho do PowerPoint e abrir no Word esse exemplo aqui para a gente poder ir um pouquinho mais a fundo. Pode ser ou não? Pode, vai lá. Eu acho muito mais interessante aí. Ok? Vamos lá. Deixa eu dar um share aqui. Pronto. Simbora, filha. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só dar uma acertada aqui. E vou dar um zoom nele aqui também. Peraí. Algumas coisas que eu acho que é importante. De novo, isso aqui, o formato não é mandatório, viu, meu irmão? O que eu gostaria de dar alinhada com vocês, qual que é o objetivo dele e o conteúdo dele, tá? Primeiro que esse processo aqui, ele tem um dono, quem é que está puxando isso, tá? E tem um cara que está provando aqui, tá? Agora, esse processo, ele tem um perímetro, que é a abrangência dele. Agora, se esse processo existe, ele existe com algum objetivo. Então, duas coisas que eu acho que é interessante é o seguinte, você definir claramente qual é o perímetro dele, e tem processo que vai além da tua operação. Nesse caso, é um exemplo de gestão de negócio, que abrange todas as operações da planta XYZ, né? Em Jacupiranga, nem sei se tem o nome dessa empresa, a gente criou aí, tá? Escritório comercial, representantes comerciais e operações logísticas de estoque avançado. Então, entenda qual é o objetivo desse processo, qual é o perímetro dele. Agora, se esse processo existe, porque tem objetivo. Então, o que esse processo faz? O sumário está aqui. Com essa visão clara dos objetivos, eu começo a definir o tamanho desse processo, que eu posso começar a definir subprocessos dele também. Tudo bem ou não? Que nesse caso foi definido um subprocesso chamado definição da estratégia, metas e planos de investimento, a análise crítica, que envolve auditorias, análise crítica do sistema de gestão e alavancar a melhoria contínua. Tudo bem? Legal. Só que esse processo ele não foi feito pelo pessoal do sistema de gestão da qualidade. O pessoal do sistema de gestão da qualidade até participa. Mas quem é que criou esse processo? Esse processo? Essa turma aqui.
Então, entenda que tem vários departamentos aqui. Que tipo de departamento que faz parte desse processo? Dá uma olhada aqui. Tem o pessoal do sistema de gestão da qualidade, tem o departamento central de relacionamento com o cliente, tem o departamento de manufatura, tem o departamento de assistência técnica, tem a questão de portfólio, tem o departamento de controle comercial, controladoria e engenharia de produto. Ou seja, de novo, a gente mapeia o processo, não mapeia departamento. Tudo bem ou não? Beleza, Rodrigão? Show, Marcelão. É isso aí. Legal. Tá bem claro. Tá. Agora a gente começa a caracterizar como é que eu vou transformar, qual é o objetivo dessa atividade de definição da estratégia, metas e planos de investimento. Então, se eu tenho um subprocesso chamado definição da estratégia, metas e planos de investimento, eu subdividi ele em alguns subprocessos ainda, que é estabelecimento da estratégia e estabelecimento da alocação de recursos. Então, eu defini estratégia e alocação de recursos. Vocês lembram no nosso bate-papo anterior, nossa aula anterior, que nós falamos de pensamento estratégico, né? Então, muito provavelmente, esse daqui seria uma das saídas daquilo que a gente havia discutido, que seriam os objetivos estratégicos, o plano de negócios e metas indicadores dos processos. Ou seja, essa saída, aquilo que a gente discutiu na aula anterior, que é o pensamento estratégico, se você não assistiu, vai lá e dá uma olhada lá. Gostou, né, Rodrigão? Boa. Vai lá e dá uma olhada lá, que eu acho uma coisa legal, só para poder dar liga, né? Aquilo é uma saída desse subprocesso aí, por exemplo. Tudo bem até aí, Rodrigão? Tá ótimo, cara. Só para a gente criar o link? Legal, Perfeito. bacana. Tá. Então, a ideia do processo é isso daqui. Isso é a coisa mais importante. Isso aqui que a gente chama seria o CIPOC. Porque, pela definição de processo, o que é? Não é um conjunto de atividades interrelacionadas, as atividades estão aqui. Então, eu tenho aqui a primeira atividade, que é a análise de cenário do mercado a longo prazo. Quem faz isso é a direção. Segundo, define e estabelece objetivos estratégicos de planos de negócio. Quem faz isso é a direção também. Então, eu faço isso daqui primeiro, depois vem para cá, validação e aprovação dos objetivos estratégicos de planos de negócios. Quem faz isso é o CEO. Divulgação dos objetivos e planos. Quem faz isso é a direção, né? E correlacionar os objetivos estratégicos com indicadores de processo. Quem faz isso é a direção. Esqueci de colocar esse cara aqui. Tá bom? Importante demais, né? Aqui se vira nos 30 aí, tá? Tudo bem até aí ou não? Então, eu tenho as atividades e quem faz o quê? Tudo bem? Primeiro tem o seguinte, para eu fazer essa atividade, eu tenho que ter algumas entradas, eu tenho que ter algum input. Lembra do tartaruga, que seriam as entradas? Então, para fazer tudo isso daqui, eu teria esses vários inputs aqui. Tendência de novos produtos e novos mercados, esse vem no processo G2. Aqui começa a interação. Previsão de volume de vendas anual, vem do processo G2, está aqui, ó. Cenário econômico financeiro e diretrizes stakeholders, não vem no processo nenhum, porque o cenário econômico financeiro é análise de mercado. Né? E diretrizes dos acionistas, vamos chamar assim, esse é top-down, vem de cima para baixo. E isso vai lá no processo do cara ali, cara. Tá? Agora, quem é que traz essa informação? Esses departamentos aqui. Então, aqui já estamos caracterizando o que seria uma entrada, quem é que está trazendo essa entrada e por qual processo isso vem. A hora que eu transformo essa entrada nessa saída, eu tenho que definir para onde vai. Nesse caso especificamente, estamos falando de objetivo estratégico, plano de negócio e metas, indicadores dos processos, isso vai para todos os processos. E quem faz isso? Dele, dono do processo aí. Tudo bem até aí ou não? Ah, aqui, desculpa, não é direção, é dono do processo. Tá? Eu tinha errado aqui. Tá? O dedo está aqui em cima, ó, dono do processo. Aqui. Beleza? Até aí tudo bem ou não? Tá. Então, eu tenho estabelecimento das atividades, quem faz o quê e qual é a saída. Uma das coisas que é muito interessante, é muito comum você ver mapa de processo, é, às vezes, deixar claro qual é o método que eu vou estar executando ou definindo para essa atividade. Não há problema nenhum de você definir aqui, logo na sequência da atividade, qual é o método que você vai utilizar para cada atividade. Agora, esse método, ele é uma saída de uma análise de risco que você vai estar definindo. Né?
Da mesma forma de infraestrutura, da mesma forma de competência. Tá, mas Marcelo, aonde que está toda essa informação aqui? No caso desse mapa de processo, está aqui no final. Quais seriam os documentos de referência? Como é que é acompanhado esse processo? Que tipo de competência tem que ter? E qual é o recurso? Pode ser desse formato? Pode. Pode ser de outro formato? Pode também. Mas o que eu vejo como sendo mais importante que aí, eu quero compartilhar um pouquinho com o nosso amigo Rodrigão, é isso daqui, ó. É esse cicote. Essa transformação, essa interação dessas atividades que transformam entradas em saídas, que é o pulo do gato. Agora, se esse processo existe, ele existe para dar um determinado resultado. Concorda comigo ou não? Aonde que eu vejo o resultado? Está aqui. Então, aqui tem um pouquinho de eficácia e eficiência aí também. E aqui, para a turma do sistema de gestão da qualidade, para não ficar perdido, coloquei os requisitos da norma aqui. Tudo bem, turma? Beleza? Tranquilo até aí ou não? Agora, de novo, será que esse é o único formato? Não, não é. Você tem vários. Mas uma coisa eu te garanto. Dessa forma fica um pouco mais claro aquela bola com o nome de processo que tem uma porrada de entrada com um monte de saída. Por isso que a gente fala. Eu não sei se você concorda comigo, Rodrigão. Muitas vezes, durante a auditoria, quando o pessoal passa por auditoria, durante a auditoria o pessoal pede um mapa de processo e pede para aquele responsável da área, né, ou daquele processo, o dono daquele processo, explica esse processo para mim. O cara não sabe explicar. Por que ele não sabe explicar? Primeiro que ele não participou da elaboração. Segundo, que muitas vezes o formato que a gente definiu e a forma de apresentar esse mapa do processo não é amigável, não é friendly. Né? Não dá liga. Então, se você tem uma coisa que você tem que explicar, que você não consegue explicar porque você não entende, não serve para aquilo que você fez. Então, você tem que, pega esse negócio, meu filho, joga no lixo. Porque se eu sou dono de um determinado processo, tenho que pedir ajuda para o universitário para explicar o processo que eu sou responsável, meu filho, então está mal escrito. Não serve. Assume a responsabilidade, né, cara? Isso que você falou é algo que acontece muito dentro das empresas e claro, que acontece por essa falta de conexão com isso que foi planejado, com a realidade do cara. E aí a gente percebe que foi feito com qual finalidade? Para mostrar para auditores. E aí o auditor vai lá e olha aqui, nossa, que bom esse negócio aqui, bonito, tá ok. A turminha, perdão, a turminha não, né? A galera lá da qualidade, porque já tá bem o pito disso aí, né? A galera da qualidade tem que ficar explicando o processo que ele é dono, cara. Então eu não consigo entender. E a turma fala que tá tudo bem. Tudo bem não, tá tudo mal, cara. Tá tudo errado, cara. Entendeu o que eu queria dizer ou não? Como é que eu posso pedir para o meu vizinho explicar para minha visita o que tem na minha casa? Se eu não sei onde é que tem copo, se eu não sei onde é que está toalha, se eu não sei onde é que está cerveja. É uma coisa ridícula, cara. Se você é o dono da casa, você tem que responder por isso aí, meu. Faça justo no salário que você ganha, cara. Eu peguei pesado. Tome essa pedrada agora. Tome. Bom, vamos lá, vai. Rodrigão, com relação ao processo, algum comentário que você queira fazer ou não? Vamos lá. Eu acho que está bem legal e só para conectar, isso que nós estamos falando aqui é o que eu coloquei logo no início, que é a conexão, né? Que você estava mostrando da onde vem, qual é a entrada, o que eu faço com ela, de quem é a responsabilidade e para quem vai. Né? Então, eu acho que essa conexão, e eu não tenho dúvida que existem diferentes formatos, diferentes formas de editar essa informação. Mas essa lógica que você colocou é a que eu mais uso dentro das minhas consultorias e a que eu mais vejo funcionar. Sendo muito sincero, eu acredito, talvez entre 20% e 30% das empresas que eu já frequentei, eu vejo isso funcionar de uma forma muito interessante, né? Por quê? Todas as empresas que eu faço consultoria têm esse mapa bem definido, porque é um dos trabalhos que eu faço
quando eu estou em consultoria. Agora, a questão é, quando eu falo entre 20 e 30, é aquelas que usam verdadeiramente, né? E essa é a grande diferença, né? É Marcelo, verdade. uma curiosidade que eu vi pouquíssima, dessas 30%, algumas, poucas, eu recomendei, eu sempre falo isso em treinamentos, e eu vi na prática acontecendo. Algumas empresas fizeram esse mapa que nós chamamos de CIPOC, né? Onde o S é o supplier, fornecedor, input, a entrada, o process, o processo, a atividade de transformação, o output, o O e o C de customer. Então, esse CIPOC organizado, colocado numa sala e com aqueles alfinete e pegando um cordãozinho, cara, e validando aonde cada entrada vai estourar em cada um dos processos e avaliando o caminho crítico. Cara, que foda isso. Puta, e quer ver uma coisa foda também, que é muito interessante? Quando você começa a identificar quais são as atividades, um fluxo um pouco mais detalhado e tal, você começa a identificar também onde é que está o desperdício de tempo que você tem. Aí é aquele conceito mudar, morir, murar, tá? Muitas vezes você tem desperdício de tempo de espera, muitas vezes você tem desperdício porque são atividades que são repetidas, não é? Então, aí você começa a usar esse conceito de mapa de processo para identificar onde é que está esse tipo de desperdício, e eu acho que o mais importante, você fazer um trabalho para você deixar esse processo cada vez mais fluídico. Por quê? Porque essa atividade vai ser a referência que eu tenho não só para melhorar, um conceito de lean design, né, ou lean office, né, melhor ainda, né, um conceito de lean office, mas o bacana é, se você está claro com essas atividades, aí eu consigo fazer uma análise de risco, porque a análise de risco você não faz do método, a análise de risco não faz da infraestrutura, a análise de risco você não faz da competência, isso são saídas que você tem para mitigar um determinado risco. Então, o risco está na atividade. Cara, total. E, inclusive, Marcelo, aí já fica uma bola quicando sobre uma dúvida que a gente percebe muito recorrente de clientes no mercado. Quando vai fazer análise de risco, eu faço análise de risco sobre as atividades, eu faço análise de risco sobre os objetivos. E aí, assim, eu tenho uma opinião muito clara, muito formada, e eu sempre defendo a ideia de fazer pelos objetivos. Por quê? Risco é incerteza nos objetivos. Mas é óbvio que quando eu quero fazer algo mais no detalhe, para mitigar risco com mais profundidade, a atividade me permite muito mais. Porque para que eu faço cada atividade? Para chegar em algum objetivo. No final, todos os caminhos levam a Roma. A questão é, qual é o ponto que eu quero descer o meu helicóptero no sentido de especificidade? Eu tenho um braço suficiente para pegar o risco de cada atividade ou eu quero olhar com o helicóptero um pouco mais alto e olhar os meus objetivos? E aí, quais são as incertezas? Inevitavelmente, eu vou analisar as atividades. Né? Tá? Eu entendi aquilo que você está falando, mas eu só quero pegar um gancho aí, pegar um exemplo. Vamos materializar isso um pouquinho, esse negócio aí, tá? Mas é o seguinte, nós estamos aqui numa fase de quarentena, concorda ou não? Sim. Bacana. E dá uma olhada nesse shape, né? E eu defini um objetivo, cara, que é no final do ano correr na São Silvestre. A pergunta que eu te faço é: qual é o risco que eu corro de, no primeiro quarteirão, eu infartar e o SAMU chegar? Se infartar é alto, SAMU chegar. Demora. Demora. Certo ou não? Agora, por que esse risco está alto? Então, se eu olhar somente o objetivo, que é aquilo que, para que existe aquele processo, que resultado ele vai trazer, você concorda comigo que eu não consigo mitigar esse risco de uma forma mais adequada ou não? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: que tipo de atividade que eu tenho que estar executando para poder garantir que no final do ano eu atinja aquele objetivo? Então, aí eu teria que fazer o seguinte: primeiro, reeducação alimentar,
Segunda coisa, parar de consumir álcool. Isso daí é difícil. Terceira coisa, né? Parar de, por exemplo, né, ter uma vida sedentária, começar a participar da academia, mais um monte de coisa e tal. Aonde que está o risco? Por exemplo, parar de consumir álcool. O risco é eu não seguir esse tipo de coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso implementar uma determinada ação para poder mitigar. Porque se essas atividades estão acontecendo de uma forma adequada, cara, aquele objetivo eu vou alcançar. É por isso que eu falo, eu não estou falando que nós somos divergentes desse ponto de vista. O que eu estou falando é o seguinte, com certeza a definição de risco é a incerteza de um efeito. Que o efeito está no resultado, sem dúvida nenhuma, está chegando ao objetivo. Agora, como é que eu consigo mitigar esse risco se eu não consigo enxergar o risco da atividade? Então, o foco vai acabar sendo na atividade, porque se você olhar somente o objetivo e indicador, cara, fica um negócio tão etéreo que você não consegue materializar. O caminho que você tem vai ser a atividade, não tem jeito. Na verdade, os pontos inevitavelmente vão se conectar. Os pontos vão se conectar. Dúvida. Porque, por exemplo, Marcelo, eu avalio muito isso, e aí eu acho que vale colocar aqui, né? Com certeza eu terei clientes aqui que participam desse projeto, e eu sempre avalio o quê? Eu começo mapeando, sim, pelos indicadores. Por quê? Os objetivos, normalmente, eles estão desdobrados nos indicadores, dali, uma vez que risco é a incerteza nos objetivos, eu vou questionar. Vou dar um exemplo, né? Aumentar o OEE, a produtividade da fábrica, em 5%. Então, sei lá, eu estou em 70%, eu quero ir para 75% no meu OEE, ou na minha produtividade. Não dizendo que isso seja a mesma coisa, mas só como exemplo. Ok, eu quero então ir de 70% para 75%. Quais são as incertezas? Tempo elevado de reparo de máquina, lá na manutenção. MTBF, MTTR, ele é um problema, ok? E isso eu vou chamar, eventualmente, outro indicador que vai ter por trás outras atividades. Se eu quero olhar os meus riscos, aí vai cair no que você falou, Marcelo. É inevitável que eu caia na atividade. Só que o que é interessante, essa discussão que a gente está tendo aqui nesse momento, eu preciso ter clareza das atividades que geram aquele efeito para eu saber aonde eu vou atuar. E mais do que isso, né, Marcelo? Quais são as atividades que eu vou considerar como crítica e os métodos necessários para acontecer aquela atividade se eu não tenho uma visão clara do risco que ela pode gerar. E eu acho que essa é a costura e a arquitetura que deve existir. Quando a gente começa, eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho um bom mapeamento de processo, aí eu começo a ter uma boa clareza de análise de risco, de forma totalmente conectada, né? Tá. Eu concordo contigo, cara, mas aí isso é uma outra visão, uma outra análise de risco que você está fazendo, porque você está fazendo uma análise de risco do negócio. Da gestão. Sim, exato. Né? A gente está falando a mesma coisa de formas diferentes, né? A gente está falando uma análise de risco do negócio. E por que eu estou falando do negócio? Porque se eu desdobrei um objetivo estratégico, né, numa determinada operação, a gente está falando de resultado da própria empresa. Agora, você comentou uma coisa aqui, coloca no teu ponto aí, que para a gente não esquecer, cara, que tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dar uma alinhada, né? Isso vale a pena para uma próxima aula, viu, cara? Manda, o que é? Como é que você desdobra o objetivo do teu cliente, por exemplo, aquele PPM da vida, naquela etapa, naquela operação ali? Isso é uma aula que vale a pena a gente conversar e eu só quero dar uma degustação aqui. Geralmente você vê que o cara fala o seguinte, eu tenho uma meta de ppm de 5 ppm. Tá? Então, qual que é a meta da inspeção final? Aí o cara fala, porra, é sempre menor que 5. Aí a resposta que eu te dou é, você está errado. Vai ser muito, mas muito maior que 5, cara. Então, o meu objetivo aqui, você anotou aí, cara? É para a gente romper esse paradigma aí, beleza? Uma aula a gente vai estar fazendo sobre isso aí, tá? Beleza, cara? Show, tá marcado. Vamos lá. Tá marcado? Então tá bom, vamos lá, vai. Aonde que nós paramos, velho? No mapa do processo, é isso ou não? É isso, lá no CIPOC. É.
Tá. Com relação ao CIPOC, tudo bem? Tá claro. Tá claro? Tá claro. Beleza. Imagina o seguinte, eu defino o CIPOC ali, tá? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um share screen aqui. Basicamente, a gente discutiu esse processo, né? Tanto uma parte como a outra também, tá? E aí, tudo bem ou não? Então, vamos seguir o jogo aí, tá? Seguindo o jogo, aí nós vamos começar a discutir uma coisa, e o que tem a ver o risco com esse negócio todo aí, né? Primeiro, qual é o conceito de risco? Se ele pegar, por exemplo, a definição da 9000, ele fala o seguinte, que o risco é efeito da incerteza. E outro, o efeito, no fundo, é o desvio do esperado, que pode ser tão bom como ruim também. Pode ser positivo ou negativo. Pô, risco positivo, onde já se viu isso? Risco positivo, jovem, a gente chama de oportunidade. E risco negativo é risco mesmo, e fim de papo. É só para poder garantir uma qualidade vamos lá, de entendimento daquilo que a gente chama de risco aí. Risco pode ser tanto coisa boa como coisa ruim. Tipo assim, nossa senhora, imagina você vai na Mega da Virada. Isso é um risco, certo ou não? Agora, o risco ruim? É um risco ruim para quem ficar, né, cara? Agora você vai, para mim, é uma oportunidade incrível, cara. Tá claro até aí ou não? Tá, então vamos começar a entender um pouquinho essa visão de risco aí, tá? O que a gente está falando com relação ao risco? De novo, se falar com relação à norma, nós vamos estar falando do item 6.1. E se você dá uma olhada no item 6.1, ele fala o seguinte: ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos 4.2 e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados. Aonde que nós discutimos isso? Nós discutimos isso daí naquela aulinha que nós demos lá na semana anterior. Dá uma olhada naquela aula, porque aí tem toda a lógica dessa criação desse SWOTzinho. Então, naquela aula lá, nós discutimos como é que a gente chega a essa conclusão. A gente monta esse SWOT. Porque, no fundo, é uma análise de risco. Tudo bem ou não? Legal. Só que esse item aí, ele também fala o seguinte, no 6.1.2 ele fala, a organização deve planejar as ações para abordar esses riscos e oportunidades, como integrar e implementar as ações nos processos do seu sistema de gestão de qualidade e avaliar a eficácia disso também. E aí a gente entra no mérito de como é que a gente analisa o risco, né? Então, uma das formas que a gente tem para poder analisar o risco é uma planilha simples, cara. Está aqui, ó. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a seguinte coisa. Você está vendo aqui essas atividades, Rodrigão? Essas atividades aqui são as atividades do processo. Agora, eu peguei somente um subprocesso, tá? Então, eu quero pegar uma planilha de Excel para ficar um pouco mais claro para a gente poder discutir esse negócio aqui. Deixa eu dar um stop share aqui. E aí, vamos dar um share nisso daqui. Viu aí, Rodrigo? Vi, tá aqui, tá claro? Tá aí? Tá claro? Tá. Não existe uma única planilha de fazer análise de risco. Faz do jeito que você quiser. Né? E eu criei essa, cara. Vamos lá. Né? Então, eu defini qual é a atividade, as atividades, e essas atividades, elas estão lá, que são as atividades lá naquele primeiro subprocesso, tá? E para cada atividade dessa, eu defini o risco, né? Vamos pegar esse daqui, que esse daqui é típico, tá? Imagina que eu tenho uma atividade que é validação e aprovação dos objetivos estratégicos e do plano de negócios. Qual é o risco que eu tenho? O risco que eu tenho é falta de critério para estabelecimento de meta. A turma define meta, meu filho, ó, chutômetro, né? Não tem problema nenhum de você chutar. O importante é se virar para o gol, né? Senão vai bater na bandeirinha ou você vai fazer gol contra, cara. Tá?
Então, eu tenho um risco que pode ser falta de critério de estabelecimento de metas e uma causa potencial que pode ser utilização somente de fator emocional, que isso tem. Tem muita gente que define meta e fala o seguinte, olha, a meta desse ano tem que ser 20% melhor. Porra, baseado em que esse cara define que vai ser 20% melhor? Que critério que ele utilizou? Porque aí transforma essa meta numa meta inalcançável, né? Em função disso daqui, eu defini um critério também, muito parecido com aquele lá que a gente havia definido. Né? Então, você tem um critério de frequência, ou seja, se isso aparece raramente ou não. Gravidade, né? Se vai ter um baixo impacto ou alto impacto. Ou detecção, se é fácil detectar ou não. Aqui, o score foi lá para a Lua. Por que ele foi lá para a Lua? Primeiro, frequente isso é? Putz, isso é. Porque todo mundo, quando define meta, dá um chutão, usa muito mais emocional. Segundo, isso é grave? Porra, isso é grave sim. Porque se eu defino uma meta que não é alcançável, vai ter um impacto no meu resultado. E outro, isso é fácil de ver ou não? Geralmente não. Por quê? Eu só vou verificar a partir do momento que eu começar a monitorar e verificar o meu resultado interno. Então, vai dar um coeficiente alto. Em função desse critério, né, nós definimos o seguinte, como é que eu vou trabalhar? Então, primeiro eu preciso definir uma sistemática para estabelecer medimentos, considerando histórico e alocação de recursos. Isso tem a ver com aquilo que a gente vai estar falando depois. Foi a proposta do nosso bate-papo. Como é que você define meta? Né? E isso dá link com talvez o nosso próximo assunto que a gente pode estar falando aí. Agora, quem é que vai fazer isso? Perceba que o foco da ação aqui é em cima da causa, né? Então, eu estou atuando em cima disso daqui. Ó. Né? O que pode gerar esse tipo de risco? Tá? E essa causa pode ser ou ausência de metodologia, ou a causa pode ser ou ausência de competência, ou essa ausência pode ser ou ausência de infraestrutura. Então, aqueles três aspectos lá, viu, Rodrigo? Infraestrutura, competência e método, no fundo, ele é uma saída do quê? Do mapa de risco. Eu costumo dizer assim, Marcelão, meta é o remédio que diminui a tua dor. Meta Sim, é o remédio que diminui a tua dor. Então, a definição de meta, basicamente, é você reduzir uma dor que está nas causas do seu problema, né? Como você está bem colocando. E o que eu acho mais interessante desse ponto que você está colocando é, cara, as coisas não surgem do nada. Quando você parte para uma análise de risco, a gente começa a perceber que existe todo um processamento para você chegar em alguma informação. E eu acho que esse é o detalhe que às vezes fica muito no achismo. Cara, precisa perguntar lá pro gestor, pro gerente, pro diretor, que número que a gente vai botar aqui. Aí ele vai falar o quê? Ah, tem que ser 10% melhor. O que critério que ele usa para isso, cara? Porque não tem, na verdade, um business intelligence que dá essa informação. Mas esse caminho que nós estamos mostrando aqui com a mão na massa é justamente o formato para chegar em respostas mais palpáveis, mais direcionadas, né? Exatamente, exatamente. Tudo bem? E aí você faz a tua análise de risco. E aí implementa a ação baseada na ação que você tomou. E aí você monitora o resultado. E aí você pode até recalcular se essa frequência diminuiu. A gravidade vai permanecer, né? Agora, pelo menos a frequência diminuiu. Então, para cada atividade, você faz uma análise de risco. E essa análise de risco pode ser uma causa. Esse risco pode ter um impacto. E aí, faz uma análise de quão é abrangente isso, se isso é frequente ou não, e em função do critério que você define, você estabelece plano de ação. É daqui que sai que método que eu tenho que definir para aquela atividade ou não, se precisa ter ou não. É daqui que sai que tipo de infraestrutura eu preciso, e é daqui que vai começar, pelo menos, delinear, definir que tipo de competência as pessoas precisam ter para executar aquela atividade. Jovem, acabou. Essa coisa mais, de novo, é essa coisa mais simples que tem, simples entre aspas. Por quê? Porque para isso você tem que entender como é que o teu processo funciona. A outra coisa, você tem que começar a ter um critério para poder mitigar risco ou analisar o risco.
Então, tudo isso não tem a ver com formulário. O formulário te ajuda, mas o mais importante é a lógica, o mais importante é o conceito, o mais importante é o modelo mental que você vai utilizar, o mais importante é a metodologia. É você ter um método. Método não é preencher, é método de como é que você pensa. É a mentalidade mesmo. E mais do que, Mentalidade. e mais do que isso, né? Quando você fala que é simples, nós não estamos também subestimando que é só colocar ali e fazer. Acho que não é isso. Mas ele se torna simples. Simples não significa fácil, né? Simples não significa fácil. Mas a partir do momento que você tem a metodologia na sua cabeça, o método, a clareza, a mentalidade de como processar essa informação, Uhum. fica óbvio para quem sabe, é óbvio, é claro. Mas se você que está do outro lado assistindo está com dificuldade de entender, qual que é o ganho que você tem? Primeiro, é uma aula gravada. Você pode rever. Esse é o primeiro ganho. Segundo ganho que você tem, você pode, através dessas referências que estamos trazendo, construir a sua própria referência, seu próprio método. Porque a partir disso, fica óbvio, fica claro, eu não gosto de falar a palavra óbvio, né? Mas fica claro que a meta não pode ser chutada. E tudo isso é para levar a gente para algum lugar. Mas, Rodrigo, responde para mim. Quantas empresas você já visitou que o cara define uma meta de uma maneira coerente com relação ao desafio dele e o recurso que está sendo alocado? Quantas pessoas fazem isso? Quantas empresas, perdão, você viu isso? Eu posso dizer, assim, eu tenho sorte de participar de grandes empresas que têm feito isso. Algumas que eu contribuí para fazer e outras que já faziam e a gente melhorou. Mas, eu vou te dizer que nos últimos 3 anos, eu estive em quase 160 empresas, 150 alguma coisa. E pelo menos umas 40 empresas, dessas 150, vamos arredondar, umas 40 empresas que eu tive a oportunidade de ver, faz isso muito bem feito. E a grande maioria não faz. Mas qual que é a parte boa? Conhecendo muitas empresas que fazem isso extremamente bem feita, eu percebi um caminho muito conectado com o que a gente acabou de falar, que é o método, claro. É o caminho de organizar as coisas. É a clareza que a gente falou lá naquela aula de planejamento estratégico, de objetivo comum. Hoje, a tecnologia está contribuindo absurdamente com isso. Em que sentido? No sentido de você usar um Power BI, no sentido de você conectar a coleta de dados, de você estruturar a conexão de pessoas e gestão. Então, quer dizer, isso pode ser um fórum, porque senão a gente estende demais com as aulas. Hoje o foco era falar do mapa de processo e como conectar com a análise de risco. Mas a grande verdade, quando a gente fala de automobilística, qual que é a grande diferença? E aí, antes de eu falar o que eu penso, eu queria te ouvir, Marcelo. Qual que é a grande diferença de fazer FEMEA e fazer análise de risco com base no 6.1 e 6.1.1, 6.1.2 que estabelece a norma? Como que você traduz a grande diferença de uma coisa e outra? Cara, vamos lá, vai, falando dentro do segmento automobilístico, tá? Eles definiram um padrão de referência para você analisar risco técnico do produto, do projeto do produto e do projeto do processo, que é aquilo que a gente chama de FEMEA, né? Então, o FEMEA, ele não é para esse tipo de risco de gestão de processo, né? Ele não tem esse objetivo, tanto que na versão nova, aí, nessa primeira edição que juntou aí a GVTA, ele define qual que é o escopo do FEMEA, né? Qual que é a aplicação dele. Tá? Então, ambos são análise de risco, mas eu tenho uma metodologia comum, né, para você poder compartilhar com o teu cliente, compartilhar com o teu fornecedor com relação ao risco do projeto do produto, o projeto é do processo. E esse daí é um critério também de análise de risco, só que um pouco mais simples. Né? Porque FEMEA você tem, se você pegar FEMEA novo, você tem, elemento do foco, não é? Nível superior, nível inferior. Né? O jovem, se na versão quarta edição que está disponível há 300 anos, a turma continua fazendo confusão, cara. Imagina essa versão nova. Se você pegar a turma que trabalha com isso, tem problema de conceito, imagina pedir para um gerente fazer esse tipo de coisa. Tá? Então ele tem que ser um pouco mais simples, mas o conceito não é muito diferente, não. Não, mas não o conceito. É o mesmo. Para que serve FEMEA? Para que serve gestão de risco?
Qual que é a diferença que você caracteriza? FEMEA é uma gestão de risco. Não, mas para que tipo de gestão de risco usa FEMEA? Para que tipo Putz, de... para o projeto produto, projeto processo e manufatura. É para isso que ele serve. E o outro? E o outro para a gestão de risco do teu negócio, das Pô, atividades administrativas. é isso. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo dele. É isso. Não, por que eu fiz essa pergunta? Porque é justamente essa diferença que precisa ser clara. Não é para a mesma finalidade. Um é para gestão de processo que contribui com a gestão do negócio. Por quê? Uhum. Uma empresa não é dividida em processos, o processo é uma fração do organismo como um todo. Nós temos um organismo e os processos são células, né? Então, dentro desse conceito, é para gestão. E entendendo isso, a gente tem que ter essa conexão que a gente veio falando desde a aula de planejamento estratégico e agora na gestão de processos e gestão de riscos. Então, a verdade, Marcelo, a grande verdade, no meu entendimento, é isso funciona. Eu vi isso funcionando em muitas empresas de uma forma assim esplendorosa mesmo, grande, boa. Coisas que eu confesso que tem empresas que a gente chega e não tem nem como você falar coisas muito avançadas porque tem muita coisa ainda para melhorar. E eu tive a oportunidade nesses últimos anos de estar em empresas extremamente evoluídas e ela fala assim, Rodrigo, eu quero você aqui porque eu quero que você me fale aonde eu tenho que melhorar. E eu ter dificuldade de enxergar de tão bom que estava esse processo que nós discutimos hoje. Mas a gente sempre encontra, pela experiência e pelas trocas, pontos a serem ainda melhores. E normalmente está na relação e na conexão de pessoas para fazer aquilo ser ainda melhor, quando já está muito evoluído. E quando eu falo disso, inevitavelmente eu estou falando de conectar tudo isso que a gente acabou de falar com tecnologia. Aí que entra Power BI, Indústria 4.0 e entra aquilo que está fazendo as melhores empresas nesse momento. Então eu acredito que existe uma grande oportunidade que inclusive esse momento de quarentena, de coronavírus, essa porra toda, que força todo mundo se conectar e estar mais online. Então eu acredito que tudo isso que nós discutimos, Marcelo, ele tem, inclusive, essa parte de gestão de risco, ela tem sido muito discutida em grandes empresas. Eu tenho participado de fóruns com alguns CEOs que têm discutido que, nesse momento, o que eles mais discutem é gestão de risco e plano de contingência. Como lidar com essa situação. E são tudo coisas que existem, mas que nunca foi olhada. E agora está tendo que olhar de uma forma mais agressiva por não ter cuidado disso antes. Plano de contingência é uma situação que é um pouco diferente. São determinados problemas que podem ser recorrentes, que podem impactar na falha de você não entregar o produto para o teu cliente. O plano de contingência tem essa característica aí. Logicamente, você faz uma análise de risco também, não tem problema nenhum. Da mesma forma que você tem plano de contingência para uma série de outras coisas também, né? É porque o conceito do plano de contingência, Marcelo, é aquilo que você determina para causas de riscos potenciais que você não pode eliminar. Então, dando um exemplo simples, se eu tenho um risco muito grave e eu tenho condição de eliminar, eu posso tomar a decisão de não eliminar, porque o recurso necessário para eliminar seja muito elevado. E eu posso estabelecer uma ação de controle. Isso é um contexto. Agora, por exemplo, eu não consigo eliminar as causas do risco de eu ficar sem energia elétrica. Eu não consigo eliminar essas causas. Então, o que eu posso ter? Um plano de contingência para que, se caso aquilo aconteça, que fuja do meu controle de eliminar e mitigar, eu tenho um plano de contingência estabelecido. Então, a verdade é que o plano de contingência ele é 100% conectado à gestão de riscos. Não, eu concordo contigo dentro do conceito, só quero, na verdade, fechar um pouquinho essa perspectiva. Se a gente pensar em termos de IATF, ok? IATF, plano de contingência, ele existe justamente para quê? Para você poder tomar uma ação de determinados problemas que são recorrentes, que você muitas vezes não tem controle, né? E que essa ação vai evitar que pare a linha do cliente. É essa a essência do plano de contingência. Por exemplo, pessoal, cyberataque. Então, o teu plano de contingência não é colocar antivírus. O teu plano de contingência é, se tem um cyberataque que o sistema caiu, como é que você pode emitir nota fiscal manualmente? Como é que você pode pegar uma outra impressora e colocar ali e começar a imprimir
trocar o computador e começar a imprimir, porque aí não é em cima de uma causa. Né? Por exemplo, a minha empresa fica em cima do morro, né? E tem plano de contingência que pode ser de inundação. Nesse caso é aplicável? Não, não é, porque é recorrente. Então, essa característica de plano de contingência, que são em termos de GTR, são determinados problemas que são recorrentes aí. Isso é uma coisa. Conceitualmente, aquilo que você falou, eu concordo contigo, mas vamos fechar um pouquinho esse período. Agora, uma outra coisa que eu vou falar com você é o seguinte: se você falou que se você visitou 160 empresas e 40 que tinha algum problema, ou ao contrário, você é um cara abençoado por Deus. Porque, se um monte de empresas que eu visitei, cara, dá para encher na mão, assim, né? Empresa que você tem um mapa de processo legal, bacana, bem definido, com mapeamento de risco, cara. Eu só vi desgraça, cara. Então, eu acho que tá andando nos caminhos errados, né? Você é um cara abençoado, né, cara? Eu não, cara. Eu vou naqueles caminhos tortuosos, eu não é. Mas é que você fica muito mais em treinamento do que em consultoria, né, Marcelo? E aí... Não, cara, e treinamento em company também, cara. Tem a turma que vem e troca a figurinha. Olha o mapa de processo, você olha esse papai, você, pô, você acha que está faltando alguma coisa aqui? Não, é o mapa de risco, como é que é? Como é que você olha esse risco? O risco a gente vê depois e não mostra porra nenhuma, porque não tem também. Mas enfim, eu tive muitas experiências positivas, sim. Eu tenho bastante clientes, assim, muito evoluído, clientes que eu tive a oportunidade de construir isso e outros, muito sinceramente, que eu não construí, que eu cheguei, já estava bom e a gente só melhorou e ficou ainda melhor. Então, você é um cara abençoado, cara. De novo, é aquilo que eu falei, cara. Você é um cara abençoado que eu, ó. Eu encho a mão, viu, cara? não, tá certo. Mas enfim. Marcelão, tem mais alguma coisa para nossa aula de hoje? Cara, é só isso, meu. Você quer fazer um fechamento aí ou não? Quero, vamos lá. Algum ponto? Vamos lá. Então, eu acho que essa aula, para mim, ela é um pilar muito importante dentro das experiências que eu comentei. Sempre está os pontos mais críticos de conexão dentro de mapas de processo. Mapa de processo com gestão de risco, ele é o centro de tudo para uma boa gestão. Empresa que dá resultado, que dá lucro, ela tem boa gestão. E boa gestão não é necessariamente ou somente ter os líderes ou o chefe que é foda. Não, não é disso. Eu estou falando de sistemas de gestão, sistemáticas que funcionam. E elas estão apoiadas nisso que falamos nessa aula. Então, entender esse conceito, entender essa metodologia que se conecta com a tua cultura da empresa que você trabalha, que você ajuda, que você gerencia, que seja, eu tenho certeza que vai mudar o resultado na prática. Então, esse é o recado. Quero também reforçar que para quem está assistindo, que está aqui com a gente até agora, que deixe os comentários. Os comentários... Ô, rapaz! É isso aí, cara. Os comentários, ele é de extrema importância. Os comentários é o que vai nortear, é o feedback que vai fazer a gente fazer parte 2 daquelas aulas que demandam um pouco mais de informação. Feedback é aquilo que... O comentário é o feedback que vai fazer a gente tirar a sua dúvida, falar um pouco mais sobre o assunto, enfim. A gente pede que você realmente escreva o que mais fez sentido e se teve algo que não fez, escreva também. Mais do que isso, compartilhe isso com amigos, porque essas lives não ficarão eternamente disponíveis por aqui. Não ficarão. Por quê? Isso faz parte de um projeto maior que nós estamos estruturando, mas é claro, você está aproveitando gratuitamente. Gratuitamente. Agora não vai ficar eterno. Por esse motivo, aproveite enquanto está disponível e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que também assista a isso. Marcelão, deixe suas últimas palavras para a gente aí e vamos nessa. Vamos nessa, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a turma. Eu acho que o que o Rodrigo falou agora no final é de extrema importância. Para reforçar um pouquinho mais também, coloque a tua opinião, qual que é a tua necessidade, para a gente também começar a ter um critério de priorização daquilo que a gente vai estar desenvolvendo. Eu acho que esse é um caminho bacana, tá? Então, demais é isso. O mais que eu posso falar além disso é desejo você uma boa noite. Não é? Se cuida, tá ok? E segue o jogo, cara. Até a semana que vem. Isso aí, Marcelão. Até. Um abraço. Falou, abraço, valeu, tchau, tchau.